Estamos em Boulogne, em 1940. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo para você o livro Diário de Berlim, de William Shirer. Este é um canal educativo que não se presta, de forma alguma, a estimular violência ou qualquer tipo de ódio entre as pessoas, ok? Vamos ouvir o que William Shirer vivenciou nesse dia, 16 de agosto de 1940, desde a cidade chamada Boulogne. Com que arte os alemães camuflaram seus aeródromos provisórios? Entre Calais e Boulogne, passamos pelo menos por 3 deles. Os nazistas construíram esses campos de pouso não nos campos, como eu supunha, e sim no meio dos trigais. Os montes de trigo foram deixados espalhados pelo campo, existindo entre eles apenas o espaço suficiente para a passagem dos aviões na corrida inicial, antes de levantar voo e na descida. Por sua vez, os aviões estão ocultos sob redes, sobre as quais espalharam molhos de trigo. Da mesma forma que em Gand, os lados e a parte de trás desses esconderijos estão convenientemente protegidos por sacos de areia. Num dos grandes trigais deviam existir pelo menos uns 100 desses pequenos hangares. Me impressiona o tamanho, né, das coisas, a quantidade de aviões, a quantidade de quilômetros rodados, é tudo muito grande. Isso é um comentário meu. Vamos voltar aqui para o texto. As oficinas de reparos e os depósitos de combustíveis estavam ocultos da mesma forma. Além disso, o sistema de, entre aspas, bolsas, que observei em Gand, também é empregado aqui. Os aviões, depois da aterrissagem, deslizam por um caminho até a bolsa mais próxima, situada sempre a uma certa distância do campo de pouso propriamente dito. Uma vez ali, os aparelhos são ocultos sob as redes ou escondidos no meio das árvores. Os oficiais e funcionários alemães que nos acompanham têm tido todo o cuidado para que não possamos conversar com nenhum dos pilotos que acabam de regressar de um bombardeio sobre a Inglaterra. Mesmo assim, consegui falar a um grande número de artilheiros navais e militares que fazem parte das guarnições das grandes peças de artilharia montadas ao largo da costa, tanto ontem como hoje pela manhã. E fiquei surpreendido ao constatar que todos eles acreditam que a guerra estará terminada daqui a algumas semanas. Um capitão-tenente que comanda um dos grandes canhões montados no cabo Gris-Nez, a meio caminho entre Calais e o promontório propriamente dito, levou-me hoje cedo até o interior de sua pequena casa-mata, construída a um dos lados da encosta, para mostrar-me como a havia arranjado. Era bem confortável. Ele suspendera uma rede entre as duas paredes e tinha uma mesinha coberta de livros e revistas alemãs. O capitão era um jovem louro, robusto, originário das proximidades de Hamburgo e extremamente inteligente. Desde a véspera que me afeiçoara a ele. Você arranjou um alojamento bem confortável? Disse-lhe eu. Apenas o quê? Perguntou ele sorrindo. É que eu conheço muito bem a Normandia no inverno. Desde fins de outubro até princípios de abril, o frio por aqui é terrível e chove quase todos os dias. Seu alojamento está muito bom agora, capitão, mas garanto que não será tão confortável durante os meses de inverno. Ele olhou-me com um assombro difícil de descrever. Mas nós não temos a menor intenção de passar o inverno aqui, explicou ele absolutamente sério. Isso porque a guerra já terá acabado muito antes. O senhor estava gracejando, não? Não, não estava. Respondi, um pouco chocado
pela sua convicção. Quer dizer que acredita que a invasão estará completa e a Inglaterra vencida antes do Natal? No próximo Natal estarei em casa junto de minha família, afirmou. No almoço que tivemos aqui em Boulogne, a comida estava razoável, compensada por uma garrafa de um magnífico Chateau Margaux 1929. Logo depois do almoço, nossos companheiros saem pela cidade para mais algumas compras com os seus marcos. Numa perfumaria em que entrei, travo uma palestra com a vendedora da casa, uma francesinha jovem e bonita, depois de tê-la convencido, pelo meu sotaque, da minha nacionalidade americana. Ela me diz que os alemães limparam a cidade de todo o estoque de meias de seda, lingerie, sabão, perfumes, café, chá, chocolate, fumo e conhaque. Mas a pequena está, sobretudo, preocupada com o problema da alimentação. Onde iremos arranjar o que comer durante o inverno? Pergunta continuamente. Por volta das 16 horas, iniciamos a viagem de regresso a Bruxelas, atravessando a parte interior do país, por Saint-Omer, Lille e Tournai. Bruxelas, 16 de agosto de 1940. Em 2 terrenos situados à margem da estrada, pudemos observar esta tarde umas coisas que, sob a camuflagem que as encobriam, pareciam barcaças e pontões carregados de peças de artilharia e tanques. Mas a verdade é que não bastavam para uma tentativa de invasão da Inglaterra. Entretanto, 2 ou 3 funcionários alemães que faziam parte do nosso grupo procuraram salientar o valor do que tínhamos visto, dando a entender que havia muito mais do que realmente conseguimos distinguir. Talvez. Mas tenho minhas desconfianças. Acho que os alemães desejam apenas que lancemos uma notícia assustadora sobre a iminência da invasão da Grã-Bretanha. Mais tarde, 2 da madrugada. Só agora é que vou para a cama, e os canhões antiaéreos alemães continuam a troar, visando os bombardeiros da RAF. O canhoneio começou pouco depois da meia-noite. Não consigo sentir nem ouvir a explosão de bombas aéreas. Desconfio de que os ingleses estão procurando bombardear o aeroporto. Bruxelas, 17 de agosto de 1940. Estou um pouco contrariado por não ter podido regressar hoje mesmo a Berlim. Sinto-me mal nestas cidades ocupadas. Além disso, os alemães não consentem que eu transmita daqui. Saí um pouco para ir à casa de Madame X, uma senhora belga que nasceu na Rússia e que conheço há 12 anos. Madame acaba justamente de passar por uma provação, mas ninguém poderia perceber isso pelas suas palavras. Encontrei-a mais encantadora, mais vivaz e mais linda que nunca. Quando os alemães estavam se aproximando de Bruxelas, Madame abandonou a cidade em seu automóvel, acompanhada pelos 2 filhinhos. Nas proximidades de Dunkerque, viu-se colocada entre os exércitos aliados de um lado e o alemão do outro. Refugiou-se na casa de um camponês da região e durante vários dias viveu sob o pesadelo dos incessantes bombardeios e ataques aéreos. Felizmente havia alimentos em quantidade na casa do camponês, de forma que nem ela nem os filhos passaram qualquer privação. As crianças, segundo me afirmou, portaram-se muito bem. Quando tudo acabou, diz ela com toda a simplicidade, pôde encontrar ainda bastante gasolina no tanque do seu carro para regressar a Bruxelas. Os bancos estavam fechados e não tinha dinheiro algum, mas as autoridades militares alemães, quando requisitaram o seu automóvel, pagaram por ele alguns milhares de francos à vista, com os quais pôde comprar os gêneros de que precisava. Sua maior preocupação, confessou, era Pierre, seu marido, mas até nesse particular as coisas correram muito melhor do que esperava. Apesar de veterano da outra guerra e membro do parlamento, apresentou-se voluntariamente logo no primeiro dia da guerra e seguiu para as linhas de frente. Nunca mais tivera a menor notícia dele até a semana passada, quando soube que tinha sido aprisionado. Ele está vivo, disse com voz suave.
Tive sorte. Nós dois podíamos ter sido mortos com toda a facilidade. No entanto, estamos ainda vivos, e os garotos também. Como vê, tive sorte. Pierre, segundo tinha sido informada, fora posto a trabalhar num campo de plantação de batatas perto de Hamburgo. Mas no mês passado Hitler anunciou que estava pondo em liberdade todos os prisioneiros belgas, observei eu. É preciso ter paciência, retorquiu a minha amiga. Ele está vivo, está numa fazenda. Não pode estar passando fome. Assim, ainda posso esperar. Das conversas que tive com vários belgas e franceses nestes últimos dias, senti-me encorajado por um fato. Todos eles depositaram as suas esperanças na resistência dos ingleses. Isso porque já compreendem que, se Hitler vencer, estão condenados a se transformarem em povos escravos. Apesar das severas penas de prisão celular impostas pelos nazistas a quem for apanhado ouvindo as estações estrangeiras, todos eles mantêm os seus rádios sintonizados para Londres, com as esperanças crescendo ou diminuindo com as notícias transmitidas pela BBC. E todos, me fizeram a mesma pergunta desesperada. Resistirão os ingleses? Terão eles alguma chance? E os Estados Unidos irão em seu auxílio? Além disso, o fato de que os jornais que circulam em territórios ocupados publicam apenas as notícias fornecidas pela propaganda alemã, muitas vezes causa o maior desânimo, pois Goebbels os alimenta diariamente com as notícias mais fantásticas. As fake news de 1940, né? Perto do canal, os nazistas não consentiram que falássemos aos pilotos alemães. Mas esta tarde, Boyer e eu, sentados preguiçosamente no terraço de um café, conseguimos entabular conversa com um jovem aviador. O alemão nos revela que é piloto de um Messerschmitt e que tomou parte nos grandes ataques que a Luftwaffe desfechou anteontem e ontem contra Londres. Abre parênteses. Aqueles aviões que vimos quando levantaram o voo de Calais iam, então, em direção a Londres. Fecha parênteses. Não parece um jovem que goste de contar vantagens, tal como outros aviadores com quem já conversei. É com toda a naturalidade que nos vai dizendo. Em questão de 2 semanas acabaremos com a RAF. Aqui, RAF, gente, é Royal Air Force, a Força Aérea Inglesa. RAF. Daqui a 15 dias, os ingleses não terão mais aviões. A princípio, até há uns 10 dias passados, eles nos deram muito trabalho. Mas já esta semana, a resistência que oferecem tem caído cada vez mais. Ontem, por exemplo, praticamente não encontrei nenhum caça britânico nos ares. Talvez uns 10 ao todo que abatemos imediatamente. Na maioria das vezes, sobrevoamos à vontade os nossos objetivos, mais de uma vez, sem nenhum incômodo. Meus senhores, os ingleses estão se acabando. De minha parte, já estou fazendo planos de seguir para a América do Sul e tentar a vida no comércio de aviões. Foi uma guerra muito agradável. Foi. Gente, agora sou eu, não é o Chile. Mas o aviador diz que foi uma guerra muito agradável. E quer vir para a América do Sul para a vida no comércio de aviões. E eu me lembrei de uma reportagem, de um podcast da Rádio Novelo sobre a história da Varig. Bom, nós ficamos por aqui. Eu continuo esse mesmo dia no próximo vídeo. Até breve.